Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos aqui de volta para fazer mais uma reflexão. Uma reflexão que com certeza vai ajudar cada um de nós no caminho da fé, nesse caminho rumo a Deus, no caminho eclesial. O caminho eclesial, o caminho rumo a Deus, ele passa pela igreja, queridos. Não duvide disto. E é necessário que a gente veja a igreja com um pouco, ainda que minimamente, com o olhar de Jesus, o fundador da igreja, com o olhar dos apóstolos, porque esta igreja está alicerçada no fundamento dos apóstolos, com o olhar dos pais da igreja, dos confessores, dos mártires, daqueles cristãos que deram a vida pela igreja. Então, indignamente, o missionário Sidney está trazendo uma reflexão para que possamos, como disse, ainda que minimamente, amar a igreja, valorizar a igreja, olhar para ela com o olhar de Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Falando ainda, queridos, da Sexta-feira Santa, missionário é enrolado, né? Já estamos nas oitavas, né? Observe bem que a Sexta-feira Santa, ela encerra para nós coisas extraordinárias. Somente o fato de Deus feito homem morrer na cruz, isso é algo que é difícil entrar na nossa mente. Com certeza, a partir da ótica humana, da perspectiva psicológica humana, é um dia indigerível, indegustável. É um dia que às vezes não queremos nem lembrar. Eu entendo isso perfeitamente, queridos. Mas por se tratar isto do mistério central da nossa fé, a morte de Jesus Cristo, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Então foi na cruz. Aquele outro hino diz, né? Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Então observe, queridos, essa mensagem da cruz, por mais indegustável, por mais indigerível, por mais intragável, ela não pode ser deixada de lado. Ela não pode desaparecer numa pregação, Jesus nos salvou, morreu por nós na cruz, não sei o quê. Não, 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 não. Não pode ser uma ferramenta circunstancial. É preciso que olhemos para ela, é preciso que olhemos para aquele dia, aquela sexta-feira, com muita propriedade, queridos. É preciso que nos coloquemos no Calvário, diante da cruz de Jesus. Por que ele ressuscitou? Porque morreu. Como morreu? Quais os meandros deste acontecimento? O que fez para morrer na cruz do meio? É preciso, queridos, é preciso. Uma das razões por que a sexta-feira não pode ser
subtraída, é porque aquilo que aconteceu com Jesus repete-se dia após dia. Dia após dia. Se Jesus disse que quando dermos de comer, de beber, de vestir, de calçar, quando visitarmos o doente, quando acolhermos o estrangeiro, estamos fazendo a Ele, obviamente, que quando as injustiças, o sofrimento abate-se sobre muitos dos nossos irmãos, quem está sofrendo é Jesus. Eu sempre digo que quando vou a um hospital, quando vou visitar um doente, um preso, não estou indo visitar o Sidney, o Jonatas, o Natanael, não. Eu estou indo visitar Jesus Cristo. Eu estou indo visitar Jesus. E eu faço de tudo para trazer muito mais do que eu vou levar. Embora aquele que lá esteja seja um moribundo, um alguém que já não tenha nem o que dizer. Quantas pessoas doentes, gravemente doentes, tenho visitado, querido? Pessoas que já não podem nem falar, que mal abrem os olhos. Eu faço questão de olhar para aquele silêncio sepulcral que já está ali estabelecido e tento extrair dali alguma coisa, porque eu estou ali diante de Jesus. É a mim que fizeste, é a mim que fizeste. Então a sexta-feira não pode ser sucumbida, não pode ser subtraída, porque o que fizeram para Jesus repete-se hoje, queridos, a cada instante, a cada momento. Quantas pessoas são vendidas por 30 moedas de prata? Entenda isto. Quantas e quantas pessoas são negadas? Quantas vezes negamos o inegável? Aquilo que está literalmente ligado a nós, mas a gente nega. Você já imaginou a dor de Jesus, né? Quando Pedro disse, eu não conheço, ele se virou, deu de cara com Jesus, estava olhando para ele. Aquele que conviveu com Jesus, aquele que Jesus pegou pelas mãos para que não afundasse, aquele que Pedro viu, estava lá, quando ele disse, mar, acalma-te. Agora ele diz, eu não conheço, não sei quem é esse homem, não me perturbe, não sei quem é. Por sinal, a minha cabeça é ruim mesmo, queridos. Mandar um abraço ao meu filho Miguel, Odinei Miguel, lá em Belém do Pará, que ontem completou mais um ano de vida. Claro, já falei com ele ao telefone. Deus o abençoe. É um filho do coração, tá, desses É um filho do coração e desses do coração tem uma meia dúzia por aí. Deus o abençoe grande e poderosamente. Quero ainda, a nível de sexta-feira, estender meu abraço para minha querida irmã Zélia Agra, lá de Pernambuco, que perdeu seu esposo há poucos dias. Ontem foi a mamãe do doutor William, lá em Belém do Pará. E quantas pessoas. Então, queridos, de uma ou de outra forma, o sofrimento abate-se. E todas as sextas-feiras, sobretudo a sexta-feira santa, é hora da gente refletir um pouco, inclusive se não fazemos parte de um coro que ainda hoje grita, crucificam, crucificam. É sério, queridos, é sério. Quantas injustiças praticamos, quantas inverdades, a quantas inverdades damos-lhe o foro de verdade, de autenticidade, para condenar, para oprimir, para humilhar, para levar alguém ao cárcere, para destruir a reputação de uma pessoa. Queridos. Então, mas independente de tudo isso, é porque foi na sexta-feira que Jesus morreu na cruz por mim e por você. É a maior expressão do amor de Deus por nós. Ninguém ama mais,
Ninguém tem amor maior que aquele que dá a sua própria vida pelos seus amigos. Ninguém. E como eu dizia na sexta-feira, Jesus não é teoria, não é discurso. Essa é a característica maior da autoridade de Jesus. É que ele falava a vida dele, o que ele vivia. A vida dele era a pregação dele. Era o ensinamento dele. Diferente de mim, diferente de tantos por aí, diferente dos sacerdotes e sumos sacerdotes daquela época. Ele falava como alguém que tinha autoridade, porque era irrepreensível. Irrepreensível. As palavras na boca de Jesus tinham valor, tinham peso, porque refletiam a sua própria história. Mas, queridos irmãos e irmãs, em meio a tudo isso, em meio à grandeza da sexta-feira, por favor, não estou dizendo que o domingo tem que ser subtraído, não. Não, ele ressuscitou, mas ressuscitou por quê? Porque morreu. Gosto de dizer, antes do domingo tem a sexta-feira, para chegar ao domingo tem a sexta-feira. Não vamos passar, o carro na frente dos bois. Tem a sexta, é preciso. Antes da ressurreição tem a morte. Aquela só se dá em função desta. E ainda assim, queridos, há muitas pessoas, e aqui repito-me, do meio protestante, sobretudo do qual pertenci, que insistem em enaltecer o domingo, em exaltar o domingo, mas subtraem a sexta-feira. Obviamente que isto aqui tem uma motivação maior. Tem uma motivação maior. Por que a ressurreição? Eu vou lhe dar apenas um texto. Tu estarás por cima e não por baixo. Por baixo tu serás cabeça e não cauda. Basicamente é o que está por trás disto. É isto que queremos. Deus vai te tirar desta sexta-feira nojenta, maldita. Aí entra a incoerência. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Como eu posso amar a mensagem da cruz? Se é uma sexta-feira nojenta, deixa isso para lá. Deus vai te tirar. Quantas vezes compara-se a vida medíocre do ser humano com a sexta-feira da paixão? A sexta-feira que Jesus é inocente. O que ele enfrentou não é por salário de pecado que ele tenha cometido. Então é feito um comparativo, é feito um símile da vida de miséria que o ser humano vive, com a nudez de Jesus, que ele esteve lá. As chagas humanas provocadas por 1001 fatores, são comparadas com as chagas de Jesus Cristo. Quantas pessoas que estão vivendo um estado estão coroados com a miséria. E compara-se com a coroa de espinhos colocada na cabeça de Jesus. Querido, isso aqui é terrível, isso aqui é terrível. Então fala-se do domingo, despersonalizando a sexta-feira, mostrando que a sexta-feira é o protótipo da miséria humana, da desgraça humana, e que Deus ele vai te tirar disto. Isto é terrível, queridos. Uma comparação muito baixa, muito baixa. É não olhar para o mistério
da Sexta-feira Santa, onde Jesus compra a nossa salvação. A Lumen Gentium, Constituição Dogmática do Concílio Vaticano II, no número 58, ela diz para nós, lemos o seguinte: assim também a Santíssima Virgem avançou no caminho da fé. Assim também a Virgem Maria avançou no caminho da fé, avançou, e conservou fielmente a união com seu Filho até a cruz, junto da qual, por desígnio de Deus, se manteve de pé. Repetindo, a Santíssima Virgem avançou no caminho da fé e conservou fielmente a união com seu Filho até a cruz, junto da qual, por desígnio de Deus, se manteve de pé. Por que, queridos, o domingo, e não poucas vezes, não a sexta? Por que não o domingo e a sexta no seu devido lugar? Sem exaltar um em detrimento do outro? Será que tem alguma coisa mais por trás de tudo isto? Será que o meio protestante, a partir lá do nosso irmão Lutero, tanto amado, tão querido por Deus, não passou na mente dele o querer, o projeto de Deus na vida dele, o que Deus queria dele, e deixou-se levar por um caminho tão... E a partir dele, o que surgiu e o que vem surgindo dia após dia. Na Redemptoris Mater, João Paulo II, ele inicia aquela encíclica dizendo que Maria tem um lugar bem preciso no plano da salvação. Maria Santíssima no plano da salvação tem um lugar extraordinário, e a justificativa que ele dá para isso é bem bíblica. Ele vai para Gálatas capítulo 4, versículo 4, e ele diz que a mãe do Redentor, ela tem esse lugar de destaque no plano da salvação, porque na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de uma mulher. Embora, queridos, este relato, este acontecimento tenha sido escrito no ano 56, quando São Paulo, indignado, estava escrevendo aos cristãos da Galácia. É a única carta de São Paulo que não inicia com saudações, né? Nela não tem saudações e não tem bênçãos. Ele estava indignado porque o apostolado dele estava sendo colocado em xeque. Os cristãos da Galácia, daquela região, estavam revoltando-se contra a missão de São Paulo, a autoridade apostólica de São Paulo, e ele estava indignado. Então, embora, queridos, este relato tenha sido aquele acontecimento, quando na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho nascido de uma mulher, tenha sido escrito no ano 56, por um recém-convertido São Paulo.
não há espaço, queridos, aqui, para pensarmos que poderia ser esta, poderia ser aquela. Até porque o texto em si já define um acontecimento que tinha ocorrido 56 anos atrás. Quando São Paulo escreve essa carta aos Gálatas, ele está escrevendo entre os anos 56 e 57. Na plenitude dos tempos, Maria tem um lugar de destaque no plano da salvação, porque na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher. Deus enviou. Vós matastes. Deus ressuscitou. Isso tudo é passado, queridos. É o texto e o testemunho apostólico de algo que aconteceu. Mas por que aconteceu? Observe isto. Por que aconteceu? Porque o que deu-se, antes de ser fato acontecido e documentado, foi promessa de Deus. Está entendendo, irmãos? Um recém-convertido, no ano 56, escreve: na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher. Por que aconteceu? Porque São Paulo, no ano 56, escreve isto: Deus enviou. Aconteceu a partir da data em que ele está escrevendo, 56 anos antes, porque antes que este fato fosse um fato acontecido e documentado, foi promessa feita por Deus. Antes de São Paulo dizer Deus enviou, antes de São Paulo dizer Deus enviou, primeiro Deus disse enviarei. Antes de São Paulo dizer nascido de mulher, Deus disse da mulher nascerá. Por que aconteceu? Porque Deus havia determinado. Antes do agiógrafo ter escrito, aquele que promete, aquele que tudo pode, aquele que tudo é capaz, aquele que tudo determina, aquele que na nossa profissão de fé dizemos, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, havia determinado. E se compararmos o espaço entre o acontecido e a codificação com a promessa e o cumprimento, aquele desaparece. Ainda que este relato de Atos de Gálatas capítulo 4, versículo 4, fosse escrito hoje, 2000 anos depois. Por que só o domingo? Porque tenta-se apagar ao máximo a sexta-feira? Porque destaca-se a ressurreição, se esta se dá em função da morte? Não esqueçamos, queridos, que antes que São Paulo tivesse dito e tivesse escrito, nascido de mulher, Deus havia dito, da mulher nascerá. São Paulo escreveu 56 anos depois que o fato havia acontecido. Tentemos imaginar um pouco, quando Deus pronunciou estas palavras. Entre o acontecido e a promessa feita. Quantos anos passaram-se, queridos? Qual é o relato do primeiro exemplar humano na face da Terra? Qual a cronologia? Será que podemos divisar isto? Em que época viveu este Adão? Em que época viveu
esta Eva, este primeiro casal? Será que podemos divisar quando foi que este primeiro ser humano teve uma relação direta com Deus? E Deus descoloca num paraíso, num lugar de paz, cria tudo para que o homem viva uma vida de felicidade? Isto é sério, queridos. Isto é sério porque na ressurreição, embora apareçam as mulheres, não aparece a mulher que na sexta-feira está ao pé da cruz. Por que esta subtração da sexta-feira? Por que apaga-se, faz-se tanta questão de apagar a sexta-feira e exaltar o domingo? Porque no domingo da ressurreição, embora estejam presentes as mulheres, todavia, não destaca-se, não evidencia-se, não aparece a figura da mulher, que na sexta-feira está junto à cruz de seu filho. No domingo da ressurreição não há destaque para aquela que São Paulo escreve lá em Gálatas. Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de uma mulher. No domingo da ressurreição não destaca-se a presença daquela da qual Deus disse, em cronologia indefinida, incalculável, da mulher nascerá. E não que ela quisesse ser realçada, porque o nome mesmo dela, Maria de Nazaré, já diz: Maria do silêncio, Maria do anonimato, Maria do segundo plano. Ela nunca puxou as honras e a glória para ela. Porque o Cristo da cruz incomoda? Porque o Cristo da cruz deve ser deixado de lado? Porque o Cristo da cruz deve ser também instrumentalizado e é usado como uma ferramenta bem precisa e bem definida em situações que sejam convenientes? A questão é que porque junto à cruz de Jesus estava de pé a mulher da promessa. E para não haver dúvidas sobre isso, junto à cruz haviam 3 mulheres. Observe isto, queridos. Para não haver dúvidas, junto à cruz de Jesus estavam 3 mulheres. Maria, mãe de Jesus, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Que é isso, missionário? Que é isso? Assim como Deus é um, porém revela-se em 3 pessoas. E a primeira pessoa é o Pai. As 3 mulheres simbolizam a Santíssima Trindade na terra, e das 3 pessoas e das 3 mulheres, a primeira é a mãe. A guerra não é em função do domingo, queridos, é da sexta. A guerra não é em função da ressurreição, é pela morte, morte de cruz. A mulher do pé da cruz incomoda. Porque foi o caminho do caminho. Entenda.
A mulher do pé da cruz incomoda porque ela foi o caminho do caminho daquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é à toa que João Paulo II diz que a mãe do Redentor tem um destaque, uma presença importante e fundamental no mistério da salvação. O sim de Maria foi capital. Este sim fala muito à minha mente, porque um dia eu precisei dizer isto. Entre o continuar a ser pastor protestante e o continuar a pregar o sim que Maria deu ao projeto de Deus, eu prefiro continuar dando este sim. Só que o meu sim não é nada se aquele não tivesse sido dado. O sim dos apóstolos não seriam nada. Nenhum outro sim de nenhum outro santo e santa que a igreja venera teria significado se não estivesse fundamentado naquele sim que Maria deu. No caminho da salvação, Maria precede-nos. A igreja só é igreja enquanto mãe, enquanto virgem, enquanto está olhando para Maria Santíssima. Maria Santíssima é o protótipo autêntico da igreja. Tudo que aquilo a igreja viria e veio a ser foi extraído de Maria Santíssima. Para não haver dúvidas da grandeza dessa mulher, que não é facultativa na obra da salvação, mas necessária, na hora suprema, a ela Jesus dirige-se, chamando-a de mulher. Para não haver dúvidas, queridos, que estamos diante de um mistério extraordinário que nunca conseguiremos abarcar, alcançar, penetrar profundamente. Porque aquela mulher não poderia passar despercebida, porque aquela mulher não poderia ser jogada no vácuo, porque aquela mulher não poderia ser subtraída, e não pode ser. Ela não poderia ser subtraída simplesmente naquele momento. Não trata-se apenas daquele momento, mas ainda hoje não podemos falar sobre Jesus, pregar sobre Jesus, sem falar de sua Santa Mãe. Não podemos falar da Sexta-feira Santa sem falar que junto à cruz de Jesus estava de pé a sua mãe. Repito-me, não é simplesmente a circunstância de um fato histórico. Se Jesus disse, falando daquela mulher que beijou os seus pés, lavou os seus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos, dizendo: onde quer que este evangelho seja pregado, não pode ser deixado de falar a atitude desta mulher. Muito mais, muito mais. A presença de Maria não pode ser deixada de falar, de ser dita, de ser comentada, de ser anunciada. Como diz a Lumen Gentium, a Santíssima Virgem avançou no caminho da fé e conservou fielmente a união com seu filho até a cruz, junto da qual, por desígnio de Deus, se manteve de pé. Esta mulher não pode ser falada. Eu não posso simplesmente falar do crucificado sem falar daquela que está ao pé da cruz, junto à cruz de Jesus. Onde quer que este evangelho seja pregado, onde quer que este evangelho seja anunciado, essa mulher precisa ser proclamada junto, até porque, no ano 56, São Paulo vai dizer: na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de uma mulher. Mas antes que São Paulo tivesse falado sobre isto no passado, aquele que é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em um momento da história que nós inimaginamos, que nós não conseguimos divagar, que nós não conseguimos alcançar, Deus falou dessa mulher num futuro, dizendo: da semente da mulher nascerá.
E para que essa mulher não ficasse sob o manto da dúvida, na hora da cruz, Jesus dirige-se a ela dizendo: mulher, eis aí teu filho. Mulher, eis aí teu filho. Isto é sério, queridos? Isto é sério. João 19, 25. A mãe de Jesus, a irmã da mãe dele, Maria de Cleofas, e Maria Madalena estavam junto à cruz. 3 mulheres, por sinal, 3 Marias. Jesus viu a mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava. Então disse à mãe: mulher, eis aí o seu filho. Mulher, eis aí o seu filho. É indelicadeza? É indelicadeza? Foi um menosprezo? Foi uma humilhação? Quando Jesus chama sua mãe de mulher, sobretudo naquela hora, é uma indelicadeza de estar despersonalizando sua mãe, tratando-a como outra qualquer. Jesus está fazendo alusão àquela mulher que São Paulo vai escrever no ano 56. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de uma mulher. E ele está falando também daquela mulher que no princípio da história do homem, Deus disse: da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Naquele momento, para não haver dúvida da importância, do destaque desta mulher no plano da salvação, Jesus está falando e referindo-se daquela mulher, que aquela outra mulher disse: bendito os seios que te amamentaram, bendito o ventre que te gerou, que te carregou. Jesus está falando daquela mulher, e com o mesmo apelativo a ela referiu-se quando nas bodas de Caná disse: mulher, que tenho eu contigo? São João faz questão de enumerar estes fatos. São João faz questão de destacar estes momentos, porque Jesus está falando daquela mulher que São Paulo falará no ano 56 e que no princípio da história da humanidade, Deus havia dito da mulher, da semente da mulher. Mas por quê? A sexta-feira tem que ser anulada? Por que a sexta-feira tem que ser subtraída? Por que a sexta-feira não deve ter o mesmo realce do domingo da ressurreição? O que acontece? Será mesmo porque no domingo da ressurreição não sobressai a figura da mulher como na sexta-feira? É simplesmente o viés da prosperidade? Deus quer te ressuscitar, Deus quer te abençoar, Deus quer te engrandecer, Deus quer te fazer cabeça, Deus quer te colocar por cima e não por baixo? É apenas isso? Ou é o não querer entrar na dinâmica que no Magnífica Maria disse: doravante, todas as gerações me proclamarão de bem-aventurada. Por que será? O que de fato está por trás disto? Porque é indegustável para nós aceitar que Deus tenha vindo a nós nascido de uma mulher? É indigerível, é intragável. É anti-intelectivo admitir uma realidade desta? Como pode Deus ter vindo a nós nascido de uma mulher?
Mas ele veio, e se ele veio nascido de uma mulher, essa mulher não pode ser deixada de lado, essa mulher não pode ser desconsiderada, essa mulher não pode ser desprestigiada, essa mulher precisa ser valorizada dia após dia. Porque ela é o caminho do caminho. Aquele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele passou pelo caminho, Maria Santíssima, e é uma das razões porque sempre digo, se Deus, para chegar a mim, miserável pecador, ele quis trilhar o caminho chamado Maria, quem sou eu para não querer ir a Deus pelo mesmo caminho que ele usou para chegar a mim? Ainda tem 2 pontos que gostaria de meditar com vocês, mas deixaremos isto para uma outra ocasião. 2 pontos de suma importância, ou se não de suma importância, mas que muito